podem assentar. Bom dia a todos. Queridos, alguns avisos da igreja. Normalmente nós temos aqui todo domingo 2 cultos na igreja. O primeiro culto às 10 horas da manhã e o segundo às 19 horas. E às vezes a gente faz apelo no culto da noite, a frente lota aqui, e eu fico muitas vezes impossibilitado de ir à porta cumprimentar os irmãos. Dias atrás, o irmão me disse, alguns dias não tinha ido, eu fui à porta e disse, pastor, eu estava com saudade do senhor aqui à porta. Então, para facilitar minha ida à porta após o culto, instalamos a asa delta. Acaba o culto, eu desço por ela e vou descer lá na porta cumprimentar os irmãos, tá ok? Por isso a asa delta aqui na igreja, para facilitar minha ida até a porta. Hoje à noite nós temos o musical das crianças, dos adolescentes, Pronto para Voar. Por isso está aqui montado a asa delta, né? Pronto para Voar. Musical do coral Adolescência Nossa Igreja. Então, não perca, esteja conosco hoje à noite, ok? A da asa delta eu vou nem na brincadeira, viu? Não vai pensar que é verdade, não. À noite, então, nós teremos um musical das nossos adolescentes aqui, o coral, com o título Pronto para Voar, ok? Pronto para voar hoje à noite. Nós temos ainda, irmãos, alguns cada dia de Natal. Os últimos estão lá na livraria, está acabando. Se você quer dar de presente para alguém, você que costuma dar de presente no Natal um livro, um cartão de Natal, eu quero te sugerir que dê o cada dia de Natal da nossa igreja. Aqui atrás tem toda a programação da igreja, são 31 mensagens, todas elas escritas pelo pastor Hernandes, e você pode dar de presente para os seus amigos, para os vossos vizinhos, para colegas de trabalho, patrão, empregados, né, funcionários. Vamos abençoar o maior número possível de pessoas entregando cada dia de Natal. Com um envelope, eles vêm já com envelope, ok? Vem com envelope já, custa apenas R$2 com o envelope. É um preço muito simbólico, é apenas para nos ajudar a pagar esse material, ok? Então, se você quiser adquirir, tem na livraria da igreja. Nós teríamos semana que vem o acampamento das crianças, não haverá mais. O acampamento das crianças foi suspenso, não teremos o acampamento das crianças. Domingo que vem nós teremos no culto das 10, aqui louvor e adoração a Deus, e depois, sendo o primeiro domingo do mês, nós teremos almoço na igreja. Então você que vai almoçar na igreja, dê o seu nome para almoçar conosco aqui na igreja. Basta ligar na secretaria, no 3035-3500 e dar o seu nome para poder almoçar conosco aqui na igreja no próximo domingo. Culto das 10 e depois, assim nós teremos o nosso almoço na igreja. E à noite, grande culto de louvor, exaltação a Deus, tendo a Santa Ceia às 10 e às 19 horas. Alguém está conosco hoje pela primeira vez? Se houver, levanta a mão, registrar a presença. Ali um jovem, Deus abençoe, obrigado. Deus abençoe. Mais alguém? Vejo outros visitantes, mas já vieram outras vezes também lá atrás. Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus. Também está pela primeira vez a Júlia. Queria que trouxesse aqui a Júlia aqui à frente, vamos orar com a Júlia. A Júlia é netinha do Alberto e da Alice, né? Perguntaram para mim de manhã, a Alice teve mais uma filha? Eu falei, não, é neta. Né? A mamãe da Júlia está viajando, a Aline vem aqui à frente também, com o Maciel, seu esposo, né? Os pais da Júlia estão viajando, e com grande alegria, que ela é a primeira vez que ela vem à igreja, né? Primeira vez que ela vem, vai ganhar uma Bíblia do bebê aqui de presente da igreja, né, Júlia? Uma linda criança, né? Criança é linda, o avô não é tanto, mas a criança puxou para a avó, graças a Deus, Deus faz milagre, né? Vamos orar pela Júlia? Querido Deus, obrigado, Senhor, por esta linda criança, esta cordeirinha do Senhor, esta serva do Senhor, Pai, que o Senhor continue abençoando cada vez mais em nome do Senhor, que a Tua unção, a direção e a condução do Espírito Santo repouse sobre a sua vida e toda a sua vida seja conduzida pelo Espírito Santo. Abençoe seus pais que estão viajando, ó Deus, protegendo na ida, na estadia e no retorno em nome do Senhor. E toda a família aqui, os tios, os avós, receba a tua graça, a tua bênção e a alegria de poder servi-lo mais e mais. Assim oramos e assim abençoamos a Júlia em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus.
Deus abençoe, queridinha. Linda. Aqui um presentinho. Para ler tudo hoje, tá? Deus abençoe, viu? Em nome de Jesus. Deus abençoe. Deus abençoe. O ano que vem vocês vêm na frente, filho de vocês, tá? Combinado. Todo domingo às 10 nós temos a escola dominical. Então as crianças já estão nas salas, adolescentes e jovens podem ir para as suas salas também. Neste momento aí, podem ir para as suas salas. As crianças já estão, os jovens estão indo e os adolescentes da nossa igreja. Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus. Nós estamos estudando nos cultos das 10 as cartas do Apocalipse. Abra comigo lá, Apocalipse, capítulo de número 3. Apocalipse, capítulo de número 3. Abramos a palavra do Senhor, Apocalipse, capítulo de número 3. Quem achou, diga amém. Carta à igreja em Sardes. Carta à igreja em Sardes. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras, e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Vamos orar novamente? Curve a sua cabeça, feche seus olhos, vamos pedir a bênção de Deus para este momento de ministração da palavra do Senhor, em nome de Jesus. Faça a sua oração a Deus, depois eu oro e vou ministrar a palavra. Pai querido, nós te pedimos, em o nome do Senhor Jesus, que venha falar ao nosso coração por meio da tua palavra, palavra esta viva e eficaz, palavra esta que fora escrita há tantos anos atrás, na iluminação e na inspiração do Espírito Santo, e guardada para que nós pudéssemos lê-la nesse dia, durante toda a nossa vida. Tantos já leram e tantos hão de ler, e nos edificarmos, ó Deus, pela tua palavra em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor, porque temos um grande privilégio de termos as Sagradas Escrituras diante de nós aberta, poder ler, meditar, compreender, assimilar as palavras do Senhor para as nossas vidas. Quero te agradecer por cada irmão e irmã que se encontra conosco nessa manhã de domingo, também pelas crianças, jovens, adolescentes, pré-adolescentes que estão em salas de aula aqui na igreja. O Senhor possa abençoar os professores que estão ministrando a eles, para que falam também no poder do Espírito Santo, ó Pai, e também a nós aqui no templo, em nome de Jesus. Prepara-nos, ó Deus, para o culto da noite, quando teremos aqui um musical, que seja tudo conduzido para a glória do Teu nome, para o louvor do Teu nome, que haja edificação e que muitas pessoas possam estar aqui conosco, prestigiando, adorando, se edificando, por meio de tudo que logo mais há de acontecer neste local, em nome do Senhor, Pai. Oramos agradecidos e oramos em Cristo Jesus, o Senhor. Amém, Jesus. João, encarcerado na ilha de Patmos, ele recebe a revelação de Deus para escrever às igrejas. Interessante, eu gosto desta fala, deste texto, porque João estava preso. João fora preso
não por ter sido um malfeitor, um bandido, um assaltante, ou alguma coisa dessa natureza, ele fora preso por causa do Evangelho. Naquela época havia uma perseguição muito grande em torno do Evangelho, e as pessoas perseguiam a igreja do Senhor. E João é preso. E talvez naquele momento, quando ele achava, ou quando as pessoas pensavam que não tinha mais nenhuma solução, mais nenhuma coisa para acontecer, nada mais de bom poderia acontecer, e é naquele exato momento que João recebe a maior revelação de todos os tempos, que é a revelação do Apocalipse, do livro de Apocalipse. Este livro maravilhoso que contém 22 capítulos, onde nós somos edificados através de cada um deles. E João recebe uma missão de Deus para escrever as 7 igrejas da Ásia Menor. Eu já disse aqui e repito que as igrejas, todas elas, receberiam todo o livro de Apocalipse. Não era só um livro, um pedacinho para uma parte ou para outra, todos eles receberiam todo o livro. E aqui agora nós estamos diante da igreja de Sardes. Sardes quer dizer a que escapou ou remanescente. A que escapou ou remanescente. Sardes era uma cidade muito importante. Sardes ficava no alto de uma colina, onde toda a cidade havia uma muralha em volta da cidade. Vou repetir, Sardes ficava numa colina e toda a cidade era murada. Tinha uma muralha grandiosíssima na cidade de Sardes. Sardes se gabava dizendo: ninguém, absolutamente ninguém, pode nos invadir. Nenhum inimigo, ninguém pode ou poderia invadir a cidade de Sardes. Tamanho era a sua proteção, tamanha era a sua segurança. As pessoas haviam tentado muitas vezes, mas ninguém conseguiu invadir a cidade de Sardes. Mas no ano 529 antes de Cristo, Nero, com seu exército, conseguiu invadir Sardes. As pessoas começavam a questionar, a indagar, como que ele conseguiu invadir essa cidade, sendo que ela era murada, sendo que a muralha era gigantesca, e aos lados de Sardes havia um despenhadeiro muito grande. Ninguém conseguiria escalar aqueles lugares. Mas à noite, Nero descobriu uma rachadura pequena, um buraco pequeno que se abriu nas muralhas de Sardes. E por ali Nero entrou e destruiu e arruinou a cidade. Uma cidade murada, uma cidade bem protegida, ninguém entrava, mas houve um descuido de uma rachadura e um buraco na muralha que ninguém cuidou, e por ali Nero entrou. No ano 219 também antes de Cristo, Antíoco, o rei, também invadiu Sardes, e houve também destruição nessa cidade. Quando os habitantes desta igreja ouviram esta palavra de Jesus, consolida o resto que estava para morrer. Quando ouviram esta palavra de Jesus, ser vigilante, como diz aqui, pois aquele que não vigiar, o versículo 3, vou repetir o verso 3 para você, lembra-te, pois, de que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te, porquanto se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Quando ele fala aqui, ser vigilante, se não virei como ladrão, eles estavam entendendo a história de Sardes. Deixaram de vigiar, deixaram de guardar, Nero entrou e destruiu a cidade. Deus está chamando a cidade de Sardes, a igreja de Sardes, para um grande
e genuíno avivamento. Para um poderoso avivamento. Deus quer reavivar a igreja de Sardes. Deus quer trazer vida à igreja de Sardes. Eu queria pensar com os queridos nessa manhã, à luz deste texto, com o seguinte tema: passos para um poderoso reavivamento. Passos para um poderoso reavivamento. Ali havia avivamento, mas algo aconteceu que houve perda da vitalidade espiritual. O estupor espiritual havia perdido. E grandes coisas ruins estavam acontecendo agora em Sardes. Quais são, amados, quais seriam os passos para um poderoso reavivamento? Vamos ver juntos na palavra de Deus? Veja comigo no versículo 1. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Lembrando que as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. Quando fala que tem os 7 Espíritos, está se referindo à plenitude do Espírito. As 7 estrelas refere-se aos anjos da igreja. Pastor, como que o senhor sabe disso? Aonde o senhor descobriu isso? Basta você olhar no capítulo 1 de Apocalipse, no versículo de número 20, no finalzinho do verso 20, fala assim: as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Então, quando fala aqui das estrelas, refere-se aos anjos da igreja. Do Espírito eu falo já, mais à frente na mensagem. Quando fala dos anjos, está se referindo aos pastores da igreja. Em outras palavras, aos mensageiros da igreja. A totalidade da igreja. Aquilo que é pregado, ministrado à igreja. Há uma regra muito interessante de hermenêutica, que é a arte de interpretar. A hermenêutica bíblica é que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Então você pode continuar lendo, meditando, que ela mesma se encarregará de trazer a interpretação correta daquilo que você está lendo, ok? Então a Bíblia interpreta ela mesma. Quais são então, agora o nosso tema, os passos para um poderoso reavivamento? Verso 1, agora eu te dou o primeiro passo. Diz assim o finalzinho: conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Vou repetir: conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Primeiro passo para um poderoso reavivamento é o reconhecimento real da nossa situação perante Deus. O reconhecimento real da nossa situação diante de Deus. Nós já estudamos a igreja de Esmirna. A igreja de Esmirna, fora dito que ela era pobre, porque não tinha bens, não tinha dinheiro, não tinha riqueza, mas a igreja de Esmirna, o Senhor diz que ela era rica aos olhos de Deus. Quando chegarmos da igreja de Laodiceia, no capítulo 3, verso 14 ao verso 22, no versículo 15 diz lá: conheça as tuas obras, que nem és frio nem quente, quem dera fosse frio ou quente, assim como és morno, nem és frio nem és quente. A igreja de Laodiceia não era nem fria nem quente, era uma igreja morna. A igreja de Laodiceia se dizia rica, mas o Senhor diz no contexto que ela era pobre. Ela se dizia que enxergava tudo. O Senhor diz para a igreja de Laodiceia que não tinha visão correta, ela não estava enxergando absolutamente nada. Agora aqui em Sardes, o Senhor fala: conheço as tuas obras.
Você tem nome de que vive, mas estás morto. Ou seja, irmão, não há avivamento, não existirá reavivamento, sem antes a pessoa reconhecer a sua real situação perante Deus. O que acontecia em Sardes? Em Sardes havia muitos cristãos nominais, que pensavam que estavam vivos, quando na verdade estavam mortos, que pensavam que tinham realmente tido uma experiência com Deus viva, mas na verdade estavam mortos. Na igreja de Sardes não havia vitalidade espiritual. O estupor espiritual da igreja trouxera prejuízo à igreja de Sardes, porque eles não conseguiam mais discernir que nível estava a sua vida espiritual, qual era o seu nível espiritual diante de Deus. Não estão entendendo? Então a igreja de Sardes eram pessoas nominais. Conheço as tuas obras, o seu nome, tens nome de que vive, mas na verdade está morto. Profetiza diante de Deus, honra ao Senhor com os lábios, como diz a palavra, mas o coração está longe das coisas de Deus. Aquilo que você faz, a igreja de Sardes, aquilo que a igreja de Sardes pronunciava nos cultos, nos momentos de adoração e celebração, não condizia com a realidade vivida lá fora, com as obras praticadas pelos cristãos, os membros da igreja de Sardes. Então eles, aparentemente, havia vigor, aparentemente havia vida, aparentemente havia unção, mas era tudo uma aparência. Conta-se uma certa história, que foi narrada também em alguns livros para alguns estudiosos, mas uma história muito antiga, que certa feita um pastor, ele convidou a sua igreja para o próximo domingo estarem todos presentes. Ele mandou cartas para todos os membros da igreja, para que ninguém faltasse àquele culto, pois naquele culto estaria acontecendo o sepultamento da igreja. Ele ia fazer o culto fúnebre da igreja, ele ia sepultar a igreja. As pessoas vieram em massa, uma grande multidão aconteceu naquele dia, e a igreja superlotada, muitas pessoas na igreja, muitas pessoas. Diante do altar havia um grande caixão fechado, o ambiente era aquele ambiente fúnebre, aquele ambiente de morte. Pastor pregou uma mensagem, o coral cantou, houve toda a parte da música da igreja, ele prega uma mensagem. Após pregar a mensagem, ele convida as pessoas para virem à frente, perante o caixão, que agora haviam tirado a tampa do caixão, para verem o sepultamento daquela pessoa que estava morta. E a história conta que as pessoas vêm vindo pelo corredor central da igreja, e quando elas olhavam para dentro do caixão, começavam a chorar. Muitos eram abalados, muitos eram atormentados, muitos se sentiam perturbados, muitos se sentiam inquietos, e as lágrimas iam descendo pelos seus poros, as lágrimas iam descendo pelos poros das pessoas, e elas com lágrimas, alguns chorando copiosamente, iam saindo ali do altar e iam chorar nas cadeiras da igreja. O que tinha dentro daquele caixão? Tinha um grande espelho dentro do caixão, e quando elas olhavam, elas viam que elas estavam mortas, que elas estavam morrendo, que não tinha realmente vida na vida delas. A igreja de Sardes era uma igreja de fachada, era uma igreja nominal. Eu estou dizendo para você, meu irmão, minha irmã, que o primeiro passo para um genuíno avivamento e reavivamento é o reconhecimento real da nossa situação perante o altar de Deus, perante a pessoa de Deus. Vamos ilustrar com um personagem bíblico que vocês conhecem, meus irmãos conhecem de cor e salteado,
Lembra do filho pródigo? Ele deixa a sua casa, ele pega a parte que lhe cabia, ele pega a sua herança, ele pega aquilo que era dele e vai e vive dissolutamente, gasta todo o seu dinheiro com meretrizes, com prostituição, faz o que quis fazer, o que desejou fazer. Aí um dia, ele, diz a Bíblia que ele caindo em si. Este caindo em si requer ousadia, é verdade? Esse caindo em si significa reconhecer o seu estado de miserabilidade, de distanciamento de Deus e a necessidade de voltar urgente para Deus. E ele, ao cair em si, ele lembra da casa do seu pai, ele lembra da casa do pai, ele volta para Deus imediatamente. E a Bíblia diz que ele é restaurado, o anel de ouro é colocado em seu dedo, o seu crédito é reativado, porque ele volta para a casa do pai. O que aconteceu com ele, meu irmão, minha irmã? O que aconteceu com ele? Aconteceu que ele reconheceu aonde precisava mudar. Ele reconheceu o seu estado e ele busca urgentemente aquele que poderia mudar a sua situação. Toda a história de avivamento ao longo dos anos, das décadas, dos séculos, elas começaram através de um reconhecimento. Nós precisamos buscar Deus nas nossas vidas. Do jeito que estamos vivendo, não dá mais. Nós precisamos buscar a Deus. Eu disse aqui na reunião, nossa reunião de sexta-feira com as células na igreja, sobre aquela experiência que aconteceu com a rainha Ana, em 1812, quando Ana, rainha da Inglaterra, ela convoca toda a população ali na Grã-Bretanha, junto na Irlanda, ela de Londres sai essa convocação dela, dizendo o seguinte: eu estou agora convocando toda a nação, todos que estão debaixo do súdito dela, todas as pessoas, para um dia de oração. Olha o que ela dizia: tal como aconteceu há anos atrás, tal como aconteceu em outras épocas, e todas elas aconteceram com resultados positivos, nunca houve resultado negativo. Então eu, rainha Ana, convoco a população para todos os sábados, das 7 às 8 da manhã, orarem. Aonde você estiver, você vai orar, vai buscar a Deus. E houve ali um grande avivamento. No ano de 1832, com outro rei já aconteceu a mesma convocação. De 1835, mais uma convocação das pessoas sendo convocadas para buscarem a Deus. Porque elas reconheceram o estado que estavam e a necessidade de buscar ao Senhor, o soberano, para que houvesse um avivamento, um reavivamento na nação, em nome de Jesus. Alguém me contou que leu na história, não tinha lido isso ainda, que leu na história, que em uma das ilhas havia muitas cobras, e as cobras começavam a invadir as casas, e as pessoas não conseguiam mais matar as cobras, e o perigo era muito grande naquela ilha, e o povo foi convocado para orar. Após um momento de oração, as cobras se lançaram ao mar, e todas elas deixaram as casas. Leia, pesquise na internet, história dos avivamentos, história dos reavivamentos, e você vai ver o que acontecia, o que aconteceu quando as pessoas reconheciam as mazelas da vida e a necessidade de se voltarem mais para Deus em nome de Jesus. Mas não há avivamento, não há reavivamento sem esse reconhecimento. Tens nome de que vives, mas está morto. Eu repito para você que o estupor espiritual da igreja havia prejudicado a igreja. A falta de sensibilidade, de reconhecer, esse estupor, de reconhecer como você está, atrapalha.
O grande comentarista bíblico de Apocalipse, de toda a Bíblia também tem comentários, William Hendrickson. Pastor Hernandes copia muito dele em seus livros, traduz muito dele em seus livros também, William Hendrickson. Ele diz assim: quando a igreja de Sardes não tinha ataque externo, ele diz o seguinte, William Hendrickson: quando a igreja perde a vitalidade espiritual, não precisa mais ataque de fora para a sua destruição, porque ela mesma se autodestruirá. Eu vou repetir: quando a igreja perde, a palavra de William Hendrickson, estou parafraseando, quando a igreja perde a vitalidade espiritual, ela não precisa de ataques de fora, porque ela mesma se autodestruirá. Quando você acha que é, quando na verdade não é. Quando você pensa ser, quando na verdade aos olhos de Deus você não é. Quem você é aos olhos de Deus? Então aqui, esta igreja, Deus fala para ela: olha, você está vivendo de aparência, né? Está vivendo de aparência. 2 Timóteo 3,5 fala de pessoas que... Abra lá em 2 Timóteo 3,5, você que gosta de marcar, eu vou ler, eu posso citar de cor, eu sei de cor, mas eu vou ler aqui na Bíblia. De negar o poder, 3,5. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 5. Tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Forma, mas não tem poder. Tem aparência, mas não tem vida. É como certo estudioso disse assim: certas igrejas tem toda uma liturgia engessada, todo um cerimonial engessado, é como um belo caixão florido, mas que dentro tem um morto. Caixão é lindo por fora, mas dentro tem um morto. E não é isso que Deus quer vida, e Deus queria trazer vida à igreja de Sardes. Por isso ele diz no verso 1, quem tem os 7 Espíritos, os 7 Espíritos aqui é toda a plenitude de Deus habitando em Cristo. Colossenses 2,9, nele habita corporalmente toda a plenitude de Deus. Isaías capítulo 11, versículo 2, vai dizer para nós de toda a plenitude do Espírito Santo de Deus que está na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Isaías capítulo 11, repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de entendimento, o Espírito de conselho, o Espírito de fortaleza e o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Olha aí os 7 Espíritos. Isaías 11, versículo 2. O Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de entendimento, de conselho, de fortaleza, de conhecimento e de temor. E nele, em Cristo, habita toda a plenitude do Espírito Santo de Deus. É Ele que pode reavivar a igreja, é Ele que pode restaurar a igreja, é Ele que pode mudar a vida da igreja, é Ele que pode nos transformar pela sua graça, pelo seu poder, em nome de Jesus. Então, em primeiro lugar, amados, é a necessidade do reconhecimento da sua situação, da minha, da nossa situação perante o altar de Deus, perante o Senhor. Como nós estamos? Será que nós temos apenas nome de cristãos ou somos cristãos? Será que temos apenas nome de crentes ou somos realmente crentes? Será que temos apenas nome de piedosos ou somos realmente piedosos? Será que temos apenas nome de aquele que ama ou realmente amamos? Jesus fala: conheço as tuas obras, conheço os teus feitos, conheço por onde andas, conheço o que você faz. E a falta, meu amado, de reconhecimento, de se acomodar, é um grande perigo nas nossas vidas, em nome de Jesus. Um grande perigo. Eu conversava com alguém essa semana no estado de São Paulo, e a pessoa dizia algo que eu fiquei assim, boquiaberto. Eu fiquei assustado. Um líder religioso disse o seguinte: veja bem, fulano de tal foi preso, falando de um dos políticos, não vou citar nome, foi preso porque roubou só 5 milhões. O que é isso? Lá roubaram bilhões.
É um absurdo alguém ser preso e roubar só 5 milhões. É um absurdo. É um absurdo. Tem gente que roubou bilhões. Como que dizendo em outras palavras, porque alguém rouba bilhões, justifica roubar milhões? Porque alguém roubou milhões, justifica roubar R$1.000? Porque alguém rouba R$1.000, justifica roubar R$100? Porque alguém rouba R$100, justifica roubar R$50? Porque alguém rouba R$50, vai justificar roubar R$1? É o acomodar, está errado. Roubo é roubo, furto é furto, mentira é mentira, e nós não podemos nos acostumar com isso. E a Bíblia fala: tem nomes que vives, mas estás morto, porque não está sabendo como você está diante de Deus. É como o rico, aquele homem rico, a Bíblia diz, o jovem rico, né? Que ele comprou os campos dele, produziu com muita abundância, com muita fartura. Ele fala assim: então direi a minha alma: alma tens em depósito muito bem, come, bebe, descansa e regala-te. E a palavra de Deus veio dizendo o quê? Louco, esta noite pedirão a tua alma, e que você tem preparado para quem será? Porque a riqueza espiritual não consiste na abundância dos bens de um homem, mas na sua vida com Deus. Mateus vai dizer no capítulo 7, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas é aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Amém ou não amém? Mateus 7. Muitos são dizer naquele dia: Senhor, Senhor, em Teu nome nós expelimos demônios, em Teu nome nós curamos, em Teu nome nós profetizamos, em Teu nome nós fizemos isso, aquilo, aquele outro. Fala: apartai-vos de mim, que eu nunca conheci vocês. Mateus 7 fala isso para nós, verso 21 a 23. Mas todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, é esse que vai para o céu. Meu amado, não seja um crente nominal, não seja um cristão nominal, não seja um servo nominal, não sejamos uma igreja nominal, um pastor nominal, sejamos pessoas realmente de Deus, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Primeiro passo é o reconhecimento, porque quando você reconhece, você se prostra perante aquele que tem todo o poder para fazer tudo, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Eu creio que no último dia muitos vão dizer: Senhor, eu fui na igreja em todos os cultos, eu fui em alguns cultos. Deus fala: nem te conheço. Que cristão é vida com Cristo, é vida com Cristo, ou é ou não é. É como aquele ditado, né? A pessoa dizia assim: ah, fulano de tal está em cima do muro, digamos que é que fosse um muro, está em cima do muro, e perguntou para o diabo: o diabo, por que você não ataca aquele que está em cima do muro? Fala: para quê? Eu vou atacar quem está do outro lado, que é cristão, porque quem está em cima do muro já me pertence. Quem está em cima do muro já não é de Deus, porque não tomou decisão ainda ao lado do Senhor, e é necessário tomar uma decisão ao lado de Cristo. Segundo passo para o avivamento, queridos, versículo de número 2 de Apocalipse 3, vejam comigo, Apocalipse 3, verso 2: Sê vigilante, consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Segundo passo, amados, no versículo 2, é vigilância. O primeiro passo é reconhecimento. O segundo passo é vigilância. Vigilância. É preciso vigiar. A Bíblia não diz vigiai e orai. Não fala a Bíblia vigiai e orai? Vigilância, diz lá: ser vigilante, consolida, restaura o resto que estava para morrer, porque não tem achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Não tem achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Então ser vigilante é ver, olha, aonde eu estou falhando, em qual área da minha vida eu posso ser destruído, eu preciso vigiar. Eu já disse para os irmãos aqui, que a cidade de Sardes era em cima de uma colina, despenhadeiros dos lados, uma muralha gigantesca,
As pessoas de Sardes se gabavam da sua proteção. As pessoas de Sardes haviam se tornado orgulhosas e soberbas, achando que elas eram invencíveis, as muralhas intransponíveis, ninguém podia invadi-las, até que deixou de vigiar. E no ano 529, Nero entra na muralha, na cidade, e a detona, porque havia um buraco na muralha, havia uma brecha na muralha. Minha amada igreja, e o povo de Sardes deixou de vigiar, achou que agora estava forte, achou que uma muralha ao redor e de redor era o suficiente. Eu vou para um outro personagem bíblico, o rei Saul. Lembra do rei Saul? Rei Saul foi o primeiro rei da nação de Israel. Os irmãos lembram, vamos lembrar juntos, lembram como que foi o dia da conversão de Saul? Diz a Bíblia que ele profetizou, o Espírito Santo se apossou dele, possuído pelo Espírito Santo, profetizou, chegou a falar até em outras línguas. Mas os irmãos lembram como foi a morte de Saul? Como que ele morreu? Ele tirou uma espada e se lançou sobre a sua espada, suicídio. Aí você pergunta, como alguém que começa na unção, no poder, na graça, cheio do poder de Deus, da direção de Deus, profetizando, falando em línguas, cheio do Espírito Santo, termina suicidando? Porque ele não vigiou. Na trajetória de Saul, ele deixa Deus de lado. Na trajetória de Saul, ele abandona o culto e adoração a Deus. Na trajetória de Saul, ele quer fazer algo que não lhe competia fazer, só o sacerdote podia fazer, quer oferecer sacrifícios a Deus. É só o sacerdote naquela época, ele não podia. Na trajetória, ele foi tomado de inveja, de dor de cotovelo, porque Davi estava se sobressaindo mais do que ele, sobressaindo, e ele fica enciumado. Saul fez o quê? Ele não vigiou os sentimentos do seu coração, ele não vigiou a sua mentalidade, o que ele pensava, ele não vigiou a sua vida, ele não vigiou os seus atos. Por falta de vigilância, ele caiu. Vigiai e orai, ser vigilante, consolida o resto que estava para morrer, para que não morra, ser vigilante. Abra comigo lá no Evangelho de Mateus, por favor, querido, capítulo 26, verso 41, depois eu volto nesse texto, Mateus 26, 41, por favor. Domingo de manhã nós lemos outros textos no decorrer da pregação. Mateus 26, verso 41, olha a palavra do Senhor nosso Deus. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Mateus capítulo 25, verso 41. Fala que o espírito está pronto, mas a carne é fraca, por isso tem que haver vigilância. Vigie, meu irmão, vigie, minha irmã. Vigie, ser vigilante, consolida o resto que estava para morrer. Vigie, e nesse ato de vigiar você vai ver o que pode atrapalhar a sua comunhão com Deus, você vai tirar da sua vida. Quais atitudes, quais práticas, quais ações podem te levar a distanciar de Deus, você vai eliminar da sua vida. Em Mateus 26, eles estavam tendo o maior privilégio da vida, de estar com Jesus no momento crucial da oração, mas eles foram tomados pelo sono, eles dormiram, e Jesus exorta a dizer, vigiai, gente. O mesmo texto lá em Efésios, o Senhor usa para a igreja, desperta, ó tu que dormes, porque muitos cristãos amados, no Brasil e no mundo, estão vivendo uma vida de sonolência, uma vida de sonolência. Sabe o que é sonolência? Você já dirigiu sonolento? Não deveria,
Mas alguém que já dirigiu sonolento, levanta a mão assim, momento confessionário, né? Eu também já, muitas vezes. Uma vez eu estava dirigindo, cansado, após um culto. Hoje eu evito viajar à noite. Eu fico no local, durmo no hotel, no outro dia eu viajo. Evito. Mas cansado, peguei o carro, fui viajar, voltar. Quando eu acordei, eu estava menos de 1 metro para entrar na traseira de uma carreta. Aquela cochilada, aquela sonolência, dá aquela cochilada, aquele susto, entrar na traseira, na garagem lá da carreta. Outra vez cochilei também, pois não viajo mais à noite. Era jovem, ainda sou, mas cansado. Eu estava saindo da pista, e saindo da pista, outra carreta estava passando. Eu ia entrar debaixo dela. Quando você está sonolento, você perde a visão real das coisas. Quando você está sonolento, você perde a percepção. Você perde o senso de perigo, porque você está sonolento. Muitos estão sonolentos espiritualmente, perdendo o senso do perigo, perdendo a sensibilidade. Por isso a Bíblia diz: vigiai. Quero que você vigie, porque se você não vigiar, eu virei como ladrão e não sabe o dia em que eu virei. Está aqui no versículo seguinte, verso 3: se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti, se não vigiares. Aí você vai lá para Efésios 5,14: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te vivificará. Irmãos, é preciso vigiar. Lembro de alguns anos atrás, tínhamos um lema do ano que era: aproximar de tudo aquilo que nos aproxima de Deus, e nos distanciar de tudo aquilo que nos distancia de Deus. Então, aquilo que te aproxima de Deus, você se aproxima. Aquilo que vai te distanciar de Deus, você vai distanciar dessas coisas ou pessoas, em nome de Jesus. Vigiai, vigiai. Ah, mas é só, o povo lá de fora fala, é só um gole. Só mais um. Ah, agora vou dirigir. Vai, bate o carro e mata um monte de gente. Vigiai, vigiai, vigiai. Se você não vigiar, meu amado, Jesus virá no dia em que você não sabe, que eu não sei. Ele virá como ladrão, como Nero invadiu Sardes e a destruiu, porque eles deixaram de vigiar. Paulo chega a dizer: aquele que pensa estar em pé, veja aqui, não caia. Lembra de Pedro? Quantas 3 vezes Pedro negou Cristo? 3, exatamente. Pessoal que sabe a Bíblia de cor. 3 vezes. Mas o que Pedro tinha dito para Jesus, quando Jesus disse para ele: Pedro, você vai me negar antes do galo cantar 3 vezes. O que Pedro falou para Jesus? Alguém lembra? Pode falar. Eu, Senhor, de modo algum, mesmo que todos te neguem, eu, todavia, jamais te negarei. Foi o primeiro a negar, porque não vigiou. Ele não vigiou. Ele foi tomado pelo medo, foi tomado por outras coisas e negou a Cristo 3 vezes, porque não vigiou. Meu amado, vigie em nome de Jesus. Vigie a sua vida espiritual. Resgata o fervor espiritual. Resgata a vivacidade espiritual da sua vida, vitalidade espiritual da sua vida, vivo, algo bem vivo. Abacuque, quando ele escreve a sua palavra, ele diz assim: Senhor, eu tenho ouvido as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva, Senhor, a tua obra no decorrer dos anos, no decurso faz-a conhecida. Aviva, Senhor, a tua obra. Meu irmão, Deus quer ministrar vida na sua vida. Por isso ele manda passos para o avivamento poderosíssimo, é vigiar. Em terceiro lugar, amado, no verso 3, fala assim: lembra-te, pois, de que tens recebido e ouvido, guarda e arrepende-te. Terceiro passo é a volta àquilo
que você tem recebido. Lembra-te, pois, que tens recebido e ouvido. O que é isso? É pregação da palavra. Resumindo, voltar à palavra. Lembra que tens ouvido, recebido. Então aquilo que você ouviu da palavra, guarda. Aquilo que você ouviu da palavra, além de guardar, você se arrepende em nome de Jesus. Então esse contato ou este reencontro com a palavra de Deus. A Bíblia fala de avivamentos genuínos, poderosíssimos, que aconteceram quando a Bíblia fora redescoberta. Reencontraram a Bíblia novamente. Então você precisa voltar, nós precisamos voltar, a igreja precisa voltar à prática da palavra de Deus. Lembra que tem ouvido? Lembra o que vocês receberam? Então arrependa-te. Porque no arraial evangélico, no Brasil e no mundo, há muitas práticas que não são bíblicas. Há muitas coisas que não tem nada a ver com Deus, nem com a palavra de Deus. E nós precisamos voltar à palavra do Senhor. Avivamento não é barulho. Avivamento não tem nada a ver com barulho. Avivamento tem a ver com vidas transformadas, redimidas, restauradas no altar de Deus, em nome de Jesus. Amém, queridos? Isso é avivamento. A igreja lá é avivada, olha que barulhão que ela faz. Não tem nada a ver com barulho, nada a ver. Avivamento é vida transformada. É ser sal e luz do mundo. É fazer a diferença no meio da sociedade, alguém que vive e pratica a palavra de Deus em nome de Jesus. O que tens recebido, o que tens ouvido, arrependa-te. Irmãos, se nós formos olhar para a palavra de Deus, ela vai nos quebrantar muitas vezes. Nós quebrantados seremos usados e ousados nas mãos de Deus em nome de Jesus, amém, irmãos? Mas tem que voltar à palavra. Olha como começou o texto: reconhecimento, vigiar, vigilância, e agora voltar à palavra. Então, se eu estou vigiando, eu estou voltando à palavra, eu estou lendo a palavra, eu estou meditando na palavra, eu estou vivenciando a palavra, eu estou praticando a palavra, eu estou fazendo o que a Bíblia manda, deixando de fazer o que ela condena, eu estou sendo conduzido pela palavra em nome de Jesus. É a palavra de Deus. Ninguém aqui é conduzido por sonhos nem revelações, nós somos conduzidos pela palavra do Senhor em nome de Jesus. Essas loucuras que fazem aí tudo uma idiotice, nada a ver. Nós temos que ficar na palavra do Senhor em nome de Jesus. A Bíblia fala que nos últimos dias as pessoas iam sentir coceiras nos ouvidos por querer ouvir o que gostam e não aquilo que precisam. E a Bíblia fala não que gostamos, ela fala que nós precisamos. A Bíblia fala assim: se você não aceitar a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, você morrer, você vai para o inferno, você não vai para o céu. Está na Bíblia. Se você reconhecer o seu pecado e aceitar a Cristo e professar a sua fé em Cristo, receber o batismo cristão, assumir um compromisso com Cristo e você morrer, você vai para o céu em nome de Jesus. A Bíblia fala: se você se entregar a Cristo, o seu corpo torna-se santuário do Espírito Santo, todos os pecados são perdoados, e você vive uma vida nova diante de Deus, a partir do reencontro com Deus, em nome de Jesus. Mas é preciso voltar à palavra. Quarto lugar, diz aqui no verso 4: tens contudo em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras, e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Quarto lugar, amados, santidade. O branco na Bíblia é sinônimo de santidade. Tens contudo em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras, andarão de branco junto comigo, pois elas são dignas. O que é isso? É santidade. Lá em Hebreus 12 diz: sem santificação ninguém verá o Senhor. Seguir a paz com todos é a santificação, pois sem ela ninguém verá Deus. Então, para avivamento não só tem reconhecimento, não só tem vigilância, não só tem voltar à palavra, mas tem santidade. Pois se eu me voltar à palavra e gostar da palavra, mas não praticar a palavra, não aplicar a palavra na minha vida, nada adiantou.
Se eu gostar de ouvir belos discursos, belas frases, belas mensagens, belos hinos, belos cânticos, em belas igrejas, mas não me arrepender e praticar a palavra e me santificar, nada adiantou. Se não houver mudança de vida, nada adiantou. Isso é santificação. Houve conversão na sua vida no dia que você aceitou a Cristo. O processo até a glorificação chama-se santificação. É você renunciar muitas coisas por amor a Cristo, por amor à palavra de Deus, às coisas de Deus, e você ficar firme com Deus, santificando cada vez mais, fazer morrer a natureza terrena e renascer uma natureza espiritual em nome de Jesus. Amém ou não amém? E Deus fala assim: andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Deus se torna digno quando você se santifica perante Ele em nome de Jesus. Por isso 1 João 9 fala: se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda e qualquer injustiça. 1 João 2:1, filhinhos, eu vos escrevo para que não pequeis. Se alguém pecar, temos advogado Jesus Cristo para a propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos, mas pelos do mundo inteiro. Santificação. Santifica-te. A Bíblia diz assim: sede santos, porque eu, Senhor, seu Deus, sou santo. Isaías 6, os anjos cantavam, serafins, querubins, cantando a santidade santíssima de Deus. Santo, 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 quer dizer, santíssimo és tu, Senhor. Se Deus é santo, nós somos ser santos, e somos santificados pela cruz de Cristo, em nome de Jesus. Mas devemos nos manter santos, incontamináveis deste mundo. O texto fala assim: olha, alguns em Sardes, tens contudo em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras. Nossas vestes não podem estar contaminadas, tem que haver santidade em nome de Jesus. Interessante, quando fala de santidade, em alguns ambientes, nós ouvimos aquela expressão, mas hoje nós estamos em outro século. Hoje as coisas mudaram. Meu amado, nada mudou. Nada mudou. Deus é o mesmo sempre, em nome de Jesus. Todas as coisas ruins que acontecem neste mundo hoje, no século 21, acontecia no século I, século II, século V, século XVI, século XVIII, e acontece hoje. Mas o mesmo Deus lá é o mesmo Deus de hoje, em nome de Jesus. O mesmo Deus que pedia santidade lá no passado, pede santidade nos dias atuais, em nome do Senhor Jesus. Nós temos que ser santos hoje. Nós não podemos nos moldar ao mundo. Nós temos que transformar o mundo, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Através da santidade. E para encerrar, amados, qual a recompensa? Veja a recompensa linda de Deus no verso 5 de Apocalipse capítulo 3. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Diz que o Senhor vai nos dar vestes brancas, o nome nunca será apagado do livro da vida, e o Senhor vai confessar o nosso nome diante de Deus. Olha que coisa linda. Isso nos remete a Mateus capítulo 10, verso 32. Aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de Deus. E o verso 33 de Mateus 10 fala: se alguém me negar diante dos homens, eu o nego diante de Deus. Mateus 10, 32, 33, guarda este texto, porque este texto pode te mandar para o céu ou te mandar para o inferno. Aquele que me confessa, eu confesso. Aquele que me nega, eu nego. Eu vou confessar ou vou negar? Eu vou confessar, evidente. Os irmãos vão confessar, evidente. Amém? Em nome de Jesus. E aqui Apocalipse 3, verso 5 está dizendo: e eu confessarei o seu nome diante de meu Pai que está nos céus. Sabe por que Deus vai te confessar? Porque você reconheceu o seu estado, você passou a vigiar a sua vida espiritual, você voltou à palavra de Deus, e você se santificou, e Deus vai lhe abençoar, e será glorificado em nome de Jesus no último dia.
Conversão, santificação, glorificação é o passo do cristão autêntico e verdadeiro que experimenta um genuíno e verdadeiro avivamento na sua vida, em nome de Jesus. Isso tem acontecido nas nossas vidas. Na vida do cristão não pode ter a frase como, tem nada a ver, não pode. Tanto faz, também não pode. É o que Deus manda, é o que Deus ordena na sua palavra, sempre em nome de Jesus. Hoje o tempo é diferente, né? Como eu já disse, hoje é outra época, então hoje pode. Não pode, meu querido, não pode. Não pode, não pode. Pecado é pecado, e ponto final. Por isso, quando nós nos voltamos para aquele que tem toda a plenitude de Deus, habita plenamente toda a plenitude da divindade em Cristo, aquele que tem a totalidade de Deus nele, e nos rendemos a Cristo, Ele começa a nos reavivar, e nós começaremos a consolidar o que estava para morrer, mas não vai morrer, porque vai viver na presença de Deus, em nome de Jesus. Amém, irmãos? E a Bíblia termina no verso 6, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz todas igrejas, por isso a carta foi escrita para todas as igrejas. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Como está a sua vida? Tens nome ou tens vida? Está vigilante? Está vigiando? Está vigiando? Mas nesse pecado eu não caio, porque nesse pecado eu sou forte, eu jamais vou cair, eu sei de onde parar. Cuidado com isso, você cai, você cai. Como aquele senhor, empresário, fazendeiro, ele precisava de um motorista para levar os seus filhos ao colégio, buscá-los, levá-los nos compromissos, trazê-los. E ele chamou 4 pessoas para fazer o teste, para ver quem seria motorista. Levou-los num lugar bem grande, que lá no final daquela estrada havia um despenhadeiro. E diz, quem consegue parar perto de despenhadeiros em alta velocidade? Tiver que parar. Um disse, eu paro. Eu vou aqui a 160 por hora, eu paro a 50 metros do despenhadeiro. Eu consigo controlar o carro, ali de tal forma, assim, eu sou perito e eu paro 50 metros. O outro deu uma risada e disse, 50 metros. Eu paro a 15 metros que é despenhadeiro. O outro riu ainda, sorriu e disse, 15 metros. Eu sou motorista profissional. Eu vou a 160 por hora aqui e para um palmo do despenhadeiro. O quarto disse, e eu não chego nem perto. O patrão disse, você está contratado. Porque eu não quero pessoas que vivem se arriscando. Eu quero pessoas que se cuidem e sabem cuidar daquilo que tem valor. Você vive se arriscando? Ou está vigiando, cuidando, para não ser um nominal, mas ser alguém vivo com o poder de Deus na sua vida? Deus quis reavivar a igreja de Sardes, e Deus quer reavivar as nossas vidas hoje, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Vamos orar? Curva a sua cabeça, feche seus olhos. Faça a sua oração, depois eu oro encerrando o culto. Fale com Deus, fale com o Senhor. Tens nome? Deus não quer que você tenha nome, Deus quer que você tenha vida. Deus não quer um povo de aparência, uma igreja de aparência. Deus quer uma igreja onde há vida, em nome de Jesus. Santíssimo Deus,
nós nos colocamos nessa manhã na Tua presença, gratos por tudo que o Senhor é e representa nas nossas vidas. Damos ao Senhor toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Pai amado, que possamos vigiar, Senhor. Quantas vezes deixamos de vigiar, Senhor? E se não vigiamos, a palavra está dizendo, nós vamos errar. Pai, então traga para nós hoje uma conscientização de não corrermos riscos desnecessários, mas vivermos o Evangelho do Senhor. A nos voltarmos para a palavra e ver aonde na palavra estamos errando e falhando e corrigirmos as nossas vidas em nome de Jesus, Pai. Quem sabe hoje, ó Deus, o Senhor está dizendo aqui deste púlpito para aquele que me ouve, aqui no templo, na internet, no site, no CD ou DVD, Senhor, vigie as mensagens do WhatsApp, vigie as mensagens do Facebook, vigie os contatos, porque se não vigiar, você pode cair, você pode prejudicar a si mesmo e a sua casa. Vigie, vigie os olhares e pensamentos, vigie as atitudes, vigie para que você seja abençoado. Vigie a sua vida espiritual. Olhe para dentro para ver se há realmente vitalidade espiritual, pois se perder a vitalidade espiritual, não precisa de ataque de fora, pois se autodestruiria ou se autodestruirá a si mesmo. Vigie. Pai, continue falando ao nosso coração. Eu sei, Senhor, que as minhas palavras aqui, eu posso usar todos os argumentos que tenho, outros, mas se o Espírito não falar ao coração, a mente, a alma, nada acontece, Pai, nada acontece. É mais uma palavra, é mais um discurso, é mais um culto. Por isso, Espírito Santo, aplique esta palavra nos corações, toca nas vidas, Espírito Santo, renovando, lapidando, transformando em o nome do Senhor Jesus Cristo. E obrigado, Senhor, porque a promessa, vestir-se de branco juntamente com o Senhor, e ter o nosso nome pronunciado pelos lábios do Senhor, diante de Deus Pai Todo-Poderoso. Louvado seja o teu nome, Senhor. Saibamos honrá-lo a cada vez mais, cada dia mais aqui neste mundo. Essa é a nossa oração que lhe fazemos, e oramos de coração, pois oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Obrigado pelo privilégio que temos a palavra em mãos, podemos ler, meditar e guardá-la em Cristo Jesus, o Senhor. E agora, amados irmãos, que a graça do Senhor Jesus Cristo, maravilhoso eterno amor de Deus nosso Pai, e a comunhão deliciosa, poderosíssima do Espírito Santo repousa sobre os amados, hoje, agora e para todos sempre. Amém, Jesus. Amém, irmãos? Amém? Se não falar amém alto, eu vou descer de asa delta. Dê um abraço então ao seu lado. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.